Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Este é um capítulo fundamental na obra Nosso Lar, pois expande a cosmologia do mundo espiritual apresentada até então. É muito didático e utiliza uma conversa para esclarecer conceitos teológicos e morais complexos. Sendo assim, vamos estudá-lo com atenção para extrairmos os melhores ensinamentos possíveis. Capítulo 44. As trevas. Enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade. Dedilhando com maestria as cordas da cítara, fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Dia verdadeiramente maravilhoso. Sucediam-se júbilos espirituais como se estivéssemos em pleno paraíso. Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Não tenha dúvida, disse sorrindo. Quando nos reunimos àqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Observando-me a estranheza, concluiu: não há nisto mistério, é lei da vida, tanto nos esforços do bem como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos. Mas de toda a assembleia de tendências inferiores em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da ventura celeste. E, se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Podemos perceber aqui, enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade, que a cena começa com uma experiência de elevação. A música da cítara não é apenas entretenimento, é um veículo para a transmissão de cultura e sensibilidade, evocando memórias afetivas, velhas canções da terra-arte, aqui, funciona como um catalisador de emoções nobres. Sucediam-se júbilos espirituais, como se estivéssemos em pleno paraíso, aqui descreve o resultado da harmonia coletiva. A soma das boas intenções, da arte elevada e do amor fraterno cria um ambiente tão positivo que é comparado ao paraíso. Não é um lugar geográfico, mas um estado do ser construído pela sintonia dos espíritos ali presentes. Lísias, o bondoso enfermeiro, age como um mentor, traduzindo a experiência sublime de André em um princípio universal. O amor não é apenas um sentimento, mas uma energia vital, um alimento que nutre a alma. Reuniões com base no afeto genuíno geram esse sustento espiritual. Seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva. Esta é a ideia central. Os pensamentos e sentimentos não são abstratos e inertes. Eles são energia, força viva, que se combina e se potencializa. Quando um grupo se foca em um mesmo objetivo ou emoção, cria um campo de energia coletivo. Aqui se explica a dinâmica de dar e receber, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento, da vibração geral. Em um ambiente positivo, todos contribuem com sua alegria e, ao mesmo tempo, se beneficiam da alegria dos outros, amplificando o bem-estar geral. O mesmo vale para o oposto. É um princípio de ressonância espiritual. Esta é a lei da responsabilidade individual. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Não somos vítimas passivas do ambiente, somos agentes ativos. O que focamos, tristeza, enfermidade, alegria, saúde, se torna o solo no qual nossa vida se desenvolve. É uma formulação clara da lei da atração. Lísias enfatiza que este não é um mistério esotérico, mas uma lei natural,
como a gravidade, quando afirma que é lei da vida, tanto nos esforços do bem, como nos movimentos do mal. Ela opera de forma imparcial. Reuniões positivas geram fraternidade, esperança, amor e alegria. Saímos carregados positivamente. E as reuniões negativas geram egoísmo, vaidade e crime. Saímos envenenados com vibrações destrutivas. A conclusão que André Luiz faz com a conexão mais importante para nós. Ele entende que essa lei universal se manifesta de forma intensa no ambiente mais íntimo, do lar. Lar com compreensão, anticâmara da ventura celeste. Um pequeno paraíso construído na terra. Lar com desentendimento, inferno vivo. Um ambiente de sofrimento constante, criado e mantido pelos próprios membros. Nós nos conectamos e somos influenciados por energias, pensamentos, sentimentos, semelhantes às nossas. O ambiente que frequentamos e as pessoas com quem convivemos moldam nosso estado interior. Somos os principais responsáveis pela qualidade de nossa vida mental e emocional. O que cultivamos internamente determina nossa realidade externa. A união de pensamentos e sentimentos em um grupo cria uma força poderosa que pode elevar ou rebaixar todos os seus membros. Isso explica por que nos sentimos tão bem em alguns ambientes e tão mal em outros. O lar como laboratório espiritual. O ambiente doméstico é o principal campo de provas para esses princípios. A harmonia ou a desarmonia em casa não é um acaso, mas o resultado direto das vibrações cultivadas por seus moradores. Aqui mais uma vez nos ensina que somos co-criadores da nossa realidade através da qualidade dos nossos pensamentos e das nossas companhias. A felicidade não é algo que se encontra, mas algo que se constrói, individual e coletivamente, a partir do alimento do amor e da sintonia com o bem. Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que de algumas horas me torturava a mente. Referira-se o governador, quando nos dirigiu a palavra, aos círculos da terra, do umbral e das trevas, mas, francamente, não tinha eu até então qualquer notícia deste último plano. Não seria região trevosa o próprio umbral, onde vivera por minha vez em sombras densas durante anos consecutivos? Não via nas câmaras numerosos desequilibrados e doentes de toda a espécie procedentes das zonas umbralinas? Recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação no início da minha experiência em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Ele esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou: chamamos trevas às regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras, pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? As elucidações não poderiam ser mais claras. André Luiz, após ouvir o governador sobre os planos da terra, do umbral e das trevas, fica profundamente intrigado. Ele acreditava que o umbral, onde ele mesmo sofreu por anos, já era a região mais sombria e inferior. Confuso, ele procura seu amigo e mentor, Lísias, para tirar essa dúvida. Lísias, de forma clara, explica a diferença fundamental entre o umbral e as trevas, satisfazendo a sua curiosidade. O umbral é retratado como um lugar de estagnação, confusão e repetição. Não é o inferno, mas uma zona purgatorial onde as almas ficam presas em seus próprios desequilíbrios mentais e emocionais. É a floresta da vida onde a maioria das almas estaciona, caminhando descrevendo grandes curvas.
Elas se perdem no labirinto que tracejam para os próprios pés. É o resultado da falta de um objetivo espiritual claro, da hesitação e da repetição de erros. É o destino de quem se desvia do caminho reto, mas não necessariamente por maldade deliberada, e sim por ignorância, apego material ou fraqueza moral. As trevas é uma região ainda mais inferior e densa que o umbral. É o fundo do abismo. É o precipício onde caem aqueles que, ao invés de apenas se perderem, preferem caminhar às escuras. A entrada nas trevas é descrita como uma escolha mais consciente e deliberada. A causa principal é o egoísmo que os absorve. É o resultado de uma opção ativa pela escuridão, pelo egocentrismo e pela maldade, em oposição à estagnação mais passiva do umbral. Lísias utiliza uma forma poderosa e fácil de entender para explicar a evolução espiritual. A linha reta, espíritos nobilíssimos, são aqueles que têm consciência de seu propósito divino e seguem em frente, sem hesitar. Representam a evolução ideal e rápida. As grandes curvas, habitantes do umbral, representam a grande maioria. Não andam para trás, mas também não avançam de forma eficiente. Ficam recapitulando experiências, andando em círculos, presos em seus próprios problemas e labirintos mentais. E a queda no precipício, habitantes das trevas, representam um desvio grave. É uma escolha ativa de caminhar às escuras, movida pelo egoísmo. A queda leva a um estado de estagnação muito mais profundo e prolongado. A empatia e sabedoria de Lísias é maravilhosa, porque ele não julga, apenas explica. Suas respostas são calmas e sua fisionomia é bastante significativa, mostrando compreensão pelas dúvidas de André Luiz. Aqui percebemos que carrega mensagens centrais da doutrina espírita: livre-arbítrio e autorresponsabilidade. Porque o destino de cada alma não é um castigo imposto por uma força externa, mas uma consequência direta de suas próprias escolhas, pensamentos e ações. A alma traça o labirinto para os próprios pés ou prefere caminhar às escuras. A vida é demonstrada como uma jornada de evolução contínua. Mesmo aqueles nas trevas estão apenas estacionando por tempo indeterminado, o que sugere que a recuperação é sempre possível, embora possa ser extremamente longa e dolorosa. Não existe condenação eterna. Assim percebemos que a diferença crucial entre umbral e trevas reside na intenção. O umbral é mais ligado à ignorância e à fraqueza, enquanto as trevas estão ligadas a uma escolha deliberada pelo egoísmo. Sensibilizado, porém, com a extensão e complexidade do assunto, ponderei. Entretanto, o que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Lísias pensou um minuto e respondeu. Sua observação é oportuna. Em qualquer lugar o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Entretanto, objetei, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior figuravam-se-me antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. O companheiro sorriu e esclareceu. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na terra paisagens e expressões essencialmente divinas. As palavras do enfermeiro calavam-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio. Quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfume e luz, os latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. A dúvida aqui de André Luiz, quando associa o mal e a queda moral exclusivamente à condição de estar encarnado na Terra. Supondo que a vida no corpo físico, com suas limitações e paixões, é a única causa da falha espiritual.
Para ele, o mundo espiritual seria imune a isso. E a resposta de Lísias: em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, quebrando a premissa de André Luiz de que o erro não é uma exclusividade da terra ou da matéria, mas uma condição inerente ao espírito em evolução, dotado de livre-arbítrio. E ainda enfatizando o princípio de responsabilidade, esclarece que, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Este é um ponto importante, porque Lísias introduz o conceito de responsabilidade proporcional. Quanto mais evoluído, consciente e amparado for um espírito, mais grave é a sua falta se ele escolher o erro. A ignorância pode atenuar a culpa, mas o conhecimento a agrava. André Luiz, ainda com dúvidas, enfatiza que a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior figuravam-se antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. Idealizando o mundo espiritual como um paraíso onde a tentação não teria força. Ele acredita que um ambiente perfeito, o acesso à verdade e a ajuda de seres superiores seriam suficientes para garantir a retidão moral. Ele vê esses elementos como fatores externos que determinariam o comportamento. E Lísias usa a própria Terra para desconstruir o pensamento de André Luiz. Ele diz: as paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Ele demonstra que a Terra já possui os antídotos que André Luiz julgava infalíveis, mas eles não funcionam como uma garantia. Porque pessoas travam guerras e destroem em meio à beleza da natureza, árvores acolhedoras, campos primaveris. Os homens cometem assassinatos sob o luar e as estrelas, ignorando a profunda sugestão de paz e grandiosidade do cosmos. Outros exploram os mais fracos mesmo tendo acesso a elevadas revelações da verdade superior. Crimes são cometidos à noite, sob a beleza poética da lua e das estrelas. Os maiores verdugos da humanidade são muitas vezes pessoas cultas e inteligentes, que conscientemente escolhem ignorar a inspiração divina. Aqui percebemos que o tema principal é a supremacia do livre-arbítrio sobre as circunstâncias externas. Assim entendemos que nem o ambiente mais sublime pode forçar um espírito a ser bom. A escolha moral é sempre interna. O mal não nasce do ambiente, da matéria, da feiura, da ignorância, mas da vontade do indivíduo. Mesmo cercado de beleza, verdade e amor, o espírito pode escolher o egoísmo, a vaidade e a crueldade. A natureza, o cosmos e a própria vida são apresentados como manifestações divinas que constantemente convidam à reflexão, à paz e ao bem. O mal é cometido não por falta desses convites, mas pela recusa em ouvi-los. A culpa não é um castigo arbitrário, mas uma consequência natural da ação consciente. Quanto maior a consciência e o conhecimento, maior a responsabilidade pelo ato praticado. Aqui encontramos uma bela e poderosa lição sobre a natureza da liberdade espiritual. Ele nos ensina que a verdadeira batalha entre o bem e o mal não ocorre em um cenário externo, mas dentro de cada ser, e que a responsabilidade por nossas escolhas é intransferível, independentemente de onde estejamos, seja na Terra ou em esferas espirituais mais elevadas. Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei: contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia de localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Há esferas de vida em toda parte, disse ele solícito. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes, e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Depois de pequeno intervalo em que me pareceu meditar profundamente, continuou: naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito como se dá com os corpos materiais. A terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É a organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão segundo nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida,
Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas, as que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo, e as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Lísias, porém, não precisaria fazer-me esta pergunta. Avaliei de pronto o quadro imenso de lutas purificadoras a desenhar-se ante meus olhos espirituais nas zonas mais baixas da existência. Como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir-se, o companheiro pensou e concluiu. Qual acontece a nós outros que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. O problema de André Luiz, como muitos de nós, é pensar no além de forma linear e física. Apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima. Essa é a concepção intuitiva de que o bom está em cima, céu, e o ruim está embaixo, inferno. E o esclarecimento de Lísias expande essa visão. Ele introduz duas ideias revolucionárias quando diz que, há esferas de vida em toda parte, o vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Não existe espaço vazio. Tudo é preenchido por diferentes planos de existência e energias, que coexistem sem necessariamente se perceberem. Ele nos convida a considerar que a vida espiritual não se projeta apenas para cima, mas também para baixo e para dentro do próprio planeta, profundeza dos mares e no âmago da Terra. Isso não é uma localização geológica, mas uma condição para estados vibracionais mais densos e aflitivos. Há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. Esta é talvez a colocação mais interessante da explicação. Assim como a gravidade física atrai corpos com massa, uma gravidade espiritual atrai espíritos com base em sua densidade moral e emocional. E o peso da alma? O que constitui esse peso? Lísias é claro quando diz que a alma é esmagada de culpas. Remorso, ódio, apego material excessivo, egoísmo, vícios, tudo isso funciona como um lastro que impede a ascensão. E percebemos na analogia das aves, perfeita e fácil de entender. Aves livres é igual a almas leves, com a consciência tranquila que ascendem naturalmente. Aves embaraçadas no cipoal, são as almas presas a problemas, apegos e culpas menores, que têm seu voo tolhido e dificultado. E as aves presas a peso, são as almas sobrecarregadas por crimes e sentimentos densos, que são puxadas para baixo, para as zonas de sofrimento. Lísias afasta a ideia de um planeta inerte, um mero palco para a vida. Ele o descreve como uma organização viva, possuidora de certas leis. A Terra, em sua contraparte espiritual, possui seus próprios mecanismos de reajuste e educação. A parte final é brilhante. Qual acontece a nós outros, que trazemos em nosso íntimo superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas. Assim como temos pensamentos nobres e instintos primitivos, o planeta, como um grande ser, tem suas esferas sublimes e suas zonas abismais. Ele não é bom ou mau, ele simplesmente é, e reflete em suas diferentes faixas a condição de seus habitantes. A conclusão de Lísias é o alicerce da justiça divina segundo a doutrina dos espíritos. Não há um Deus ou um diabo que nos joga nas trevas. O processo é autônomo e baseado na afinidade vibratória. O abismo atrai o abismo, ou seja, quem cultiva pensamentos, sentimentos e ações sombrias, vive exclusivamente nas sombras, embota sua percepção espiritual superior, o sentido divino da direção e, por sintonia, é naturalmente atraído para regiões de mesma natureza. Cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Não somos vítimas de um destino arbitrário, mas construtores de nosso próprio caminho, seja ele para a luz ou para as sombras. Estes ensinamentos substituem a ideia de um julgamento externo e punitivo por um sistema de leis naturais da alma. Nossas ações geram consequências inevitáveis, lei da causa e efeito. Semelhante atrai semelhante.
Nossa vibração interior determina a realidade exterior que experimentaremos, lei da afinidade ou sintonia. Nossa densidade moral, culpas, apegos, determina nossa posição nos planos da vida, lei da gravidade espiritual. A localização do umbral ou das trevas, portanto, não é um ponto no mapa. É um estado do ser que encontra ressonância em uma faixa vibratória correspondente, intimamente ligada à vida psíquica e espiritual do próprio planeta Terra. Considerações finais. O capítulo inicia em um clima de alegria, com André Luiz desfrutando da companhia de amigos e da música de Lísias. Este ambiente positivo serve de gancho para a primeira lição. Lísias explica que as reuniões de pessoas criam núcleos de força viva, onde os pensamentos se entrelaçam. Ambientes de amor e fraternidade fortalecem a todos, enquanto ambientes de egoísmo e maldade envenenam os participantes. André Luiz prontamente associa essa lei à dinâmica dos lares na Terra. A conversa então se aprofunda. André, intrigado por uma menção anterior do governador, pergunta a Lísias sobre as trevas. Ele imaginava que o umbral, onde sofreu por anos, já seria a região mais sombria. Lísias esclarece que as trevas são regiões ainda mais inferiores que o umbral. Nos esclarece ainda que a vida é como uma jornada, onde espíritos nobres seguem em linha reta, focados no objetivo divino. Que a maioria das almas caminha em curvas, repetindo experiências e perambulando pelo umbral, como quem se perde numa floresta. E que almas egoístas preferem caminhar às escuras, e por isso, caem em precipícios, ficando estacionadas no fundo do abismo por tempo indeterminado. Essas são as que habitam as trevas. O capítulo se encerra com um maravilhoso ensinamento e uma lei poderosa. O abismo atrai o abismo e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. O umbral é uma região de desajuste e confusão, muitas vezes fruto de ignorância e apego material. As trevas, por outro lado, parecem ser o destino daqueles que agiram com maior consciência no mal, cuja perversidade e egoísmo os levaram a um estado de estagnação profunda em zonas abismais. O abismo atrai o abismo, esta frase resume a lei de causa e efeito e a lei de afinidade. Não se trata de um castigo divino, mas de uma consequência natural. Nossas escolhas, pensamentos e ações criam uma vibração que nos sintoniza com locais e companhias semelhantes. Somos nós que traçamos nosso próprio destino, passo a passo. Lísias menciona os elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo, afirmando que são de essência espiritual. Quem escolhe viver nas sombras embotará o sentido divino da direção, perdendo a capacidade de se guiar para a luz, e consequentemente, precipitando-se nas trevas.